Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Contigo Sim. Me conta quem é seu personagem favorito em Contigo Sim. Deixem seu comentário aqui abaixo, se é o Leonardo, Álvaro, Samantha, Salma. Gente, comenta aqui abaixo muito. E também clica no gostei para que vocês recebam todas as notificações de vídeos novos de sua novela favorita aqui todos os dias. E se você for novo, por favor, clica no se inscrever e vem nos acompanhar para saber tudo o que ainda vai acontecer em Contigo Sim, que está em sua reta final. Gente, agora vamos para os capítulos de hoje, que está surpreendente. A Samantha vai aprontar mais uma, só que Leonardo vai ferrar com a vida de Samantha e de Mirtes de uma vez. Quer saber o que ele vai aprontar? Vê o vídeo até o final e venha se surpreender e se apaixonar por cada capítulo. No capítulo de hoje, Leonardo vai até a casa do Álvaro para que eles possam combinar um plano para que possa ferrar de vez com a vida de Mirtes. Álvaro diz que conhece aquela casa como a palma de sua mão. Leonardo pede para que o Álvaro não se equivoque em relação a eles dois, pois eles não são amigos e que nunca vão ser. Leonardo diz então isso para o Álvaro. Álvaro diz que isso está claríssimo. E então ele fala para o Leonardo. No caso, o Leonardo fala para o Álvaro: se você acredita que a Ângela vai renunciar o seu amor por causa dessa sua ação em querer salvar ela, você está muito enganado. A Ângela vai continuar comigo. Não é porque você está ajudando ela a salvar ela, livrar ela da cadeia, que ela será grata a você e ficará com você. Álvaro, bem debochado, então diz que ele deve pensar a mesma coisa, que não é porque o Leonardo está ajudando ela que ela então será grata e ficará então com ele. Aí os dois começam então a trocar a faísca, nem começaram a ajudar a Ângela juntos e já estão então começando as tretas. A Mirtes, depois de um longo dia de trabalho, ela chega em sua casa, no caso na casa de Samantha, né? Aí o táxi vai passando então um jovem e de repente rouba então o colar de Mirtes. Ela começa então a gritar: pega ladrão, ladrão, e fica então apavorada ali no meio da rua, pois acabou de ser roubada. Só que o que a Mirtes não sabe é que seu dia não vai terminar ruim quando começou, não. Vai terminar, além disso, vai terminar péssimo. Aí então vamos diretamente para a casa do Álvaro, quando de repente o sujeito então bate na porta lá e então o Álvaro pergunta se ele fez então o que foi combinado. Aí nesse momento o homem diz que sim. Gente, eu vou adiantar para vocês, eu sou a louca dos spoilers, eu quero contar logo tudo antes de dar os detalhes. É o seguinte, vocês acabam de ouvir que a Mirtes foi roubada um colar. Vocês sabem que colar é esse? Ela tem uma chave em seu colar e é a chave justamente do cofre onde ela esconde então todas as promissórias, todo o dinheiro então que estão fraudando um hospital, colocando a culpa então na Ângela. Aí então o Álvaro foi rápido o suficiente, já que Leonardo contou onde a Mirtes coloca então as chaves, que é num colarzinho, e o Álvaro então com sua gente suja, aquele pessoal, né, que faz então as coisas lá para ele, acabou então que roubando esse colarzinho da Mirtes, que está justamente com a chave do cofre. Leonardo ainda está lá na vila conversando com Pablo sobre essa situação. A situação é o seguinte: Álvaro está ajudando o Leonardo para que eles possam então entrar lá na casa dos Vegas para pegar então o cofre que está com o dinheiro então lá da fundação, junto com outros papéis que provam a inocência de Ângela. Nisso, o Leonardo pede ao Pablo que lhe ajude nisso. Ele precisa entrar lá na mansão, só que ele não pode ser visto. O Pablo está a ponto então de pedir demissão a Samantha porque ele já não aguenta trabalhar para aquela mulher. Ela é muito má e lhe paga de uma forma inagradável. Bom, enfim, o trabalho para ele não está sendo justo. Aí o Leonardo está pedindo para o Pablo não pedir demissão agora, pelo menos não por enquanto, e então pedir para lhe fazer um favorzinho. É justamente esse favor que ele está pedindo que vai então movimentar todos os próximos capítulos agora. O Leonardo vai entrar na casa da Mirtes e o pior vai acontecer. Só que o Pablo vai cooperar e vai ajudar então o Leonardo nessa situação bem difícil. O Álvaro está então coloado com o Leonardo e pronto então para colocar o plano deles em ação. Um dos planos é o Álvaro conquistar a Samantha, o que não é muito difícil já que a loira é caidinha por ele. Aí então o Álvaro vai até o escritório da Samantha e diz que se dá por convencido por ter perdido o amor da Ângela. Ele diz que não tem como lutar por alguém que é completamente apaixonado por outro, se referindo ao Leonardo.
Aí então a Samantha fica revoltada e diz que todos eles são uns bundões, porque a Salma também já desistiu de lutar pelo amor de Leonardo e deixando então aqueles dois felizes juntinhos. E agora você até me estranha você querer largar então o amor da Ângela e deixar então tudo livre para o Leonardo. Aí o Álvaro diz que está cansado de ver ele se dando bem. Sempre está feliz enquanto ele não consegue. E então ele foi até lá para conversar com a Samantha e quem sabe então eles possam se reconciliar. Daí, o Álvaro, conquistador que é, ele puxa então a Samantha para bem perto dele e então ela já fica ofegante e pergunta então o que o Álvaro quer. Aí então ele começa a acariciar ela e passar a mão em seu rosto e diz que quer recordar então do rosto dela e do cheiro dela e começa então a tentar seduzir ela. Aí então a Samantha pergunta para o Álvaro se ele está ficando louco e ele começa então a beijar a loira e então ela continua perguntando se está louco e então diz que depois de tudo que ele fez com ela, ele ainda tentar então se aproximar. Aí então Álvaro pergunta se ela está segura que não quer mais ele em sua vida. A Samantha diz que sim, porque ela não sente nada por ele. Só que isso é mentira, gente. Ela por um pouco se entrega então para o Álvaro, mas de repente cai a ficha para ela e então ela se afasta e diz então que ela sabe de todas as lábias do Álvaro e que ela não vai se dar por convencida e então se afasta do homem. Álvaro então diz que ele sente algo por ela e que ele já lutou, mas hoje ele vê que tudo isso que ele sente por a Ângela talvez seja então um fogo de palha, mas com ela não, é algo que arde na alma. E então ele tenta convencer então a Samantha, perguntando então a ela se ela não sente isso e se ela realmente já conseguiu então esquecer ele. Aí então ele pega então segura as mãos de Samantha, estende então as mãos para que ela segure em suas mãos e então diz que se ela for com ele, ela jamais vai se arrepender então de passarem a noite juntos. Mirtz está então na casa da Salma. Salma já está de mala e cuia toda arrumada para ir embora. A Mirtz pergunta então para Salma se ela tem certeza do que está fazendo, deixando então caminho livre para Ângela. Aí é nesse momento que a Salma então conta para a Mirtz que ela já não consegue mais lutar, ela já não tem forças para tentar conquistar o Leonardo, sendo que ele não dá nenhum único passo nem liberdade para que eles possam então se tornar um casal. E diz que também com os hormônios da gravidez ela está ficando louca com tudo o que está acontecendo e ela diz que já não consegue permanecer então lutando por isso. A Mirtz diz que ela vai se arrepender se continuar assim. A Salma diz que pensa o contrário, que ela vai se arrepender se ela não for embora. A Mirtz fala então que ela está ficando louca. Como você pode permitir então de ir embora, deixando então a Ângela ficar com tudo, com a empresa, com o dinheiro, com o Leonardo? E diz que esperava mais da Salma e diz que não vai permitir que ela vá embora. A Salma diz que ela sente muito, gosta muito da amizade das duas, mas ela sente muito, mas ela precisa ir embora. Aí então a Mirtz pergunta, e a minha neta que você está esperando? Aí a Mirtz diz que ela sente muito por ela, não pelo Leonardo. Aí a Mirtz então implora para a Salma não ir embora, para que ela fique. A Salma fica chorando e diz que ela não gosta de escutar essas palavras, mas gostaria muito de ter escutado isso da boca do Leonardo. Daí então ela se vai. A Mirtz segura então a mão de Salma e pede para que ela não se vá. A Mirtz pede para que a Salma pede para que a Mirtz seja firme e seja forte e que supere isso, mas a sua vingança contra a Ângela, essa ainda não acabou. Ela diz então que o Leonardo vai aprender da pior forma tudo o que vai acontecer com ele nos próximos dias e pede para que a Mirtz lhe desculpe por não ter sido a nora que ela queria. Aí a Mirtz diz que pelo contrário, ela foi muito mais do que isso, foi como uma filha. Mirtz diz que sente muito por tudo o que vai acontecer nos próximos dias. Ela se refere então a afastar então a bebê de Leonardo. Aí então a Mirtz fica chorando enquanto a Salma vai embora de mala e cuia e então a Mirtz segue ela então chorando. Daí então o ex-namorado dela, o noivo atual, no caso o amante, veio para pegar então as malas enquanto ela termina de se despedir então da Mirtz. Aí a Salma olha para Mirtz e Mirtz então diz que se ela for embora, ela então vai competir com ela e vai se tornar então inimiga. Aí a Salma diz que sim, ela já sabe disso, mas ela não tem outra opção e que ela prefere então ver a Mirtz como uma amiga e então ela se vai fechando a porta, deixando então uma Mirtz arrasada porque no fundo mesmo a Mirtz queria tanto esse neto,
talvez fosse a pessoa que pudesse resgatar então ela. Aí, gente, vamos diretamente para a vingança do Leonardo, porque ele está pronto para tudo e qualquer coisa para pegar então a Mitz. Aí o Pablo está conversando com alguém no telefone, despistando tudo, conversando com a Luz, falando sobre como as coisas vão dar certo, enquanto a Samantha expulsa então o Pablo dali. Aí então ele diz que veio para trazer o carro, que é então do Geraldo, e entrega então as chaves para ela. A Samantha então fala: que bom que você se deu conta que isso foi o melhor que você poderia fazer, em trazer então o carro que é do meu pai. E então ele diz que seu pai foi cruel, mas uma coisa eu posso lhe dizer, que você não tem direito a ficar com nada que é dele. Aí nesse momento então ele entrega as chaves, né, do carro que Geraldo lhe entregou, deu para o Pablo, e dessa vez ele renuncia então aquele presente do Geraldo para a Samantha, porque ele então junto com Leonardo tem um plano para arruinar então de vez a Samantha. O Pablo se vai e o carro fica ali enquanto Samantha entra. Daí temos uma das maiores surpresas nesse capítulo. Leonardo sai então do porta-mala do carro e vai em direção então à mansão Vegas, até a porta. Ele olha então cada detalhe ali por onde ele pode então entrar naquela mansão, enquanto ele faz um juramento a Angela em pensamento, dizendo então que ele não vai permitir que lhe façam mal e que a Mitz e a Samantha paguem por tudo que está causando a ela. Leonardo finalmente consegue entrar então lá na mansão, e daí vemos então alguns flashes da conversa que Leonardo teve justamente com o Álvaro. A conversa é o seguinte: o Álvaro conta que precisam então ocupar a Mitz. Nisso, eles vão então pagar um homem que vai dar um dinheiro a ela para que faça um programa com ela. Leonardo não gosta disso, mas o Álvaro diz que para o plano dar certo ele terá que topar tudo. Leonardo diz que infelizmente ele topa sim, sua mãe é doida por dinheiro e, claro, ela cairá nessa sim e então ficará ocupada a noite toda. Aí então o Álvaro tem uma pessoa certa para poder fazer então esse programa com ela, e é claro que agora eles têm que pensar na Samantha para que ela fique ocupada também a noite toda. Aí então o Álvaro diz que sobre a Samantha não se preocupe, ele sabe muito bem o que fazer para manter então a loira muito bem ocupada, se é que vocês entenderam. Depois então de eles planejarem de deixar então a casa e os quartos vazios, o Leonardo está lá então agora parecendo 007 daquele filme e está entrando em todos os quartos agora com a estratégia, claro, que o Álvaro lhe deu. Leonardo então sai andando pela mansão para poder encontrar o quarto verdadeiro da Samantha e em breve também o quarto da Miss, para poder ver se encontra qualquer coisa que possa então salvar a pele da Angela. Quando o Álvaro e a Samantha chegam lá no hotel, aí ela se arrepende e diz que não, ela não pode continuar ali, ela precisa ir embora. Aí Álvaro diz que não. Por quê? Vamos ficar juntos. É isso que nós fazemos de melhor. E então vai acariciando a Samantha. A Samantha fica então um pouco relutante e diz que não, ela precisa ir embora, eles já não dão certo. Imagina só, ela agora é um monstro e ele está cego. Álvaro diz que eles não precisam pensar dessa forma e então ele começa a acariciar ela e então pergunta para a Samantha se ela também percebe que os dois juntos têm um fogo diferente, um fogo especial. Aí pronto, nisso ele consegue então render a fera e acabam que os dois fazendo tcharam tchan tchan, tudo isso para que o Leonardo tenha tempo suficiente para então olhar toda aquela casa e pegar as provas secretas que precisam para salvar então Angela da cadeia. O sujeito que o Álvaro então encontrou para poder ficar com a Mitz a noite toda aparece. Vemos então que o homem pagou pelo programa e agora os dois estão juntinhos. Outra cena que também vai mexer muito é que o Álvaro está então ainda com a Samantha e o Leonardo está investigando toda a casa. O Álvaro e a Samantha estão fazendo o que conseguem fazer de melhor. Álvaro até parece estar fingindo, mas no fundo talvez esteja gostando então do tcharam tchan tchan, porque isso vai fazer então ele salvar a vida então da Angela da cadeia. O Leonardo, enquanto isso, olhou então cada canto lá da mansão, quartos, mas não está encontrando então a prova que falta para poder então mover todo aquele plano. O Leonardo olha guarda-roupa de Samantha, de Mitz, olha tudo e não encontra nada lá no quarto de Samantha.
Samantha. Nada que possa então provar que as coisas estão com elas. Nisso, Álvaro então está ainda com a Samantha lá no quarto de hotel, um pouco sem cabeça agora, porque está então pensando, será que Leonardo está conseguindo então fazer as coisas valerem a pena? Pensa então o Álvaro, depois de dar todas as pistas então sobre onde o Leonardo pode ir e cada coisa então. É como se o Álvaro tivesse feito então uma planta da casa então para demonstrar todos os locais que o Leonardo poderia entrar. O Leonardo sai vasculhando tudo. Ele olha cômoda, guarda-roupa, debaixo de cama, ele olha tudo. Quando ele vê que não está no quarto de Samantha, ele vai até o quarto de Mirtz. Aí ele sai olhando a escrivania, fazendo todo o processo novamente por lá, até que ele abre então o guarda-roupa e encontra o cofre secreto lá. Quando ele encontra, ele está então com a chave, aquele lá do pingente do colar que foi roubado logo no início do capítulo. Aí ele então, quando vai abrir, escuta então que a Mirtz acabou de chegar. Nisso, ela sobe então as escadas, conversando então com o sujeito que lhe acabou de deixar em casa, toda feliz então, porque acabou de fazer uma boa grana apenas por jantar fora com o sujeito. Leonardo então escuta toda a conversa envergonhado então, porque agora ele já sabe quem de verdade Mirtz é uma pessoa sem escrúpulos nenhuma. Aí então ele envia uma mensagem então falando sobre o que está acontecendo para o Álvaro, para lhe deixar então a par, e então desliga o telefone e se esconde para que a Mirtz não lhe pegue no flagra. Quando o dia amanhece, o Álvaro então acorda e nota que a Samantha está dormindo e ele então se levanta lentamente da cama para não acordar a vilã e vai pegar então seu celular para saber se tem alguma atualização do Leonardo sobre o que aconteceu, se ele conseguiu pegar as provas, se aquela noite com a bruxa valeu a pena ou não. Aí ele pega o celular e vai para longe então da Samantha para poder então ter notícias. Nisso ele escreve então uma mensagem para o Álvaro perguntando então se deu certo. Vemos então que ele já consegue enxergar porque ele se aproxima bem do celular e escuta então o áudio que Leonardo lhe mandou. Leonardo está escondido enquanto Álvaro lhe manda então uma mensagem perguntando onde ele está. Ele volta então para a cama, só que ele ainda não enxerga 100% e acaba então que o celular da Samantha despertando o despertador, e quando ele vai desligar é justamente na hora em que a vilã acorda e pergunta então ao Álvaro se aquela noite foi de verdade ou foi de mentira, porque se foi de mentira ele pagará com a vida. A Mirtz sai do quarto e é justamente o que precisava para Leonardo sair do seu esconderijo. Quando ela sai, ele então fica escutando para ter certeza que realmente sua mãe foi embora e corre então lá para o quarto dela. Agora ele tem que ser rápido o suficiente. Ele pega então, abre o cofre, pega o dinheiro e sai então correndo, gente, feito um doido ali, pois ele agora conseguiu então as provas que precisavam, que é justamente o dinheiro e toda aquela papelada que prova então como comprovante do dinheiro. Só que ele sai e acaba então que esquecendo a porta aberta, e isso então vai fazer então a Mirtz perceber então que ela foi roubada antes da hora. E então o Leonardo corre lá para o hospital justamente na hora em que a Ângela está lá, né, gente, precisando dele. Aí então, por um azar do destino, a Mirtz então esquece algo em seu quarto e volta, só que quando ela volta, ela percebe então que a porta do seu quarto está aberta e se preocupa. Aí então ela começa a analisar e olhar então o quarto. Nisso ela vê então que o guarda-roupa está aberto e todo bagunçado. A Mirtz, gente, é do tipo de mulher que gosta de tudo muito bem organizado. Daí ela vê então seu cofre aberto e nota então que ele está vazio. A mulher fica em total choque então em ver que seu dinheiro sumiu, e claro que é todo o dinheiro que a Samantha deu para ela naquele caso lá do roubo, né, de ter acusado então a Ângela pelo aquele fraude. Ela fica totalmente louca em ver então que todo o dinheiro sumiu. Leonardo chega bem a tempo no hospital e quando a polícia dá ordens de prisão então para a Ângela, que ela terá que ir mesmo acamada na cama, o Leonardo chega então para acabar com todo o teatro de Samantha, que está lá toda sorridente. Leonardo então entrega aos policiais então a prova que faltava para provar a inocência da Ângela. Aí a Nancy e a Ângela então comemoram essa vitória enquanto os policiais investigam o dinheiro e toda aquela papelada sobre o dinheiro que a Ângela recebeu, e o Leonardo então entrega
pega a Samantha e a Mitzi, enquanto Nancy diz que agora ela terá que pagar então por essa falsa fraude e as consequências vêm. Então a Angela consegue se vingar então da Samantha junto com Leonardo, Nancy e também o Álvaro, que ajudou bastante. Aí Angela põe então uma cara de orgulhosa ao lado de Samantha. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um capítulo de Contigo Sim. Cola com a gente que o babado é forte. Se inscreve, clica no gostei. Muito obrigada por sua audiência.